Hoje eu quero comentar aqui sobre um filme que eu vi recentemente chamado Noitários de Arrepiar, uma produção da Netflix de terror e fantasia infanto-juvenil. E eu sou o Tavão, mais uma vez, para comentar de um filme aqui. Eu irei comentar aqui sobre Noitários de Arrepiar, uma produção da Netflix que é um terror e fantasia sombria destinado a crianças e jovens no geral, que lida com elementos fantásticos ao mesmo tempo que lida com sequências de terror. Acompanhamos Alex, um garoto que adora escrever histórias de terror, porém seus pais estão preocupados com a sua saúde mental devido a esse interesse do garoto. Ele fica em desespero e resolve queimar o livro que ele mesmo escreveu na fornalha do apartamento. Porém, no caminho da fornalha, ele vê um apartamento com a porta aberta que é bastante chamativo para ele. Ali naquele cenário, ele acaba por se encontrar em um apartamento mágico de uma bruxa chamada Natasha. Ela fica intrigada com Alex ter essa tendência em escrever histórias assustadoras e exige que ele escreva suas histórias e as leia para ela toda noite ou ela o matará. Ela o coloca para trabalhar ao lado de uma jovem chamada Yasmin, que também foi atraída para o apartamento anos atrás em Washington, e colocada para trabalhar como governanta. Logo, Alex aprende que o apartamento se move ao redor do mundo e suas únicas saídas são a porta da frente e de trás, que respondem apenas às chaves mágicas da bruxa. Existem sequências, movimentos de câmera, designs, cenários sombrios, dignos de um terrorzão típico. Porém, ele também tem muitos elementos de fantasia, pela inocência que o filme traz nas crianças, ou na própria forma boba, espalhafatosa da bruxa, mas também nas cores. Eles inserem muitas cores vibrantes que se destacam no meio dos cenários sombrios. Dessa forma, o filme acaba explorando muito bem uma criação de mundo e tendo uma identidade muito própria. É bem interessante como o filme parece ter lá grande carisma e energia, mesmo com um elenco bem pequeno. Winslow Fegley e Lydia Dewitt têm sim falhas, mas são atores promissores e compensam em carisma e química. Principalmente Winslow, que convence totalmente como essa criança aterrorizada pela bruxa. A bruxa, aliás, tem ares de estrela pop e é vivida por uma Kristen Ritter que rouba toda a cena que aparece. Ela se destaca muito e está completamente solta e se divertindo no papel de ser completamente má e em causar medo nessas crianças. Mas, infelizmente, esse filme não é perfeito e mesmo com a direção conseguindo brincar incrivelmente com a mistura de conceitos de fantasia e terror, eu sinto que o roteiro poderia ser um pouco mais ágil em certos segmentos e que o filme poderia ser menor, pois ele tem uma duração muito longa para a proposta que ele tem. Ele tem 1h43, quando ele deveria ter 1h20 ou 1h30, já que a sua proposta pede uma história que não perca a adrenalina e todo o sentimento de energia que tem nesses personagens e no conflito que eles têm com essa bruxa. Ele acaba tendo um meio com segmentos um tanto arrastados e repetitivos, que poderiam ser muito melhor resolvidos, fazendo com que o filme não perdesse toda a empolgação que ele começa. Porém, não é um grande problema, pois o terceiro ato consegue dar a volta por cima e recuperar a atenção e o ânimo do público, com todo um clímax extremamente catártico, à la Evil Dead. É até interessante eu citar Evil Dead, por conta que esse filme ele é produzido pelo Sam Raimi, e acho que ele deve ter ajudado muito nessa escala de produção que esse filme tem. Dá pra gente ver durante o filme que ele tem toda uma mistura de melodrama com terror, que é um aspecto muito bom do filme, pois além de ser essa jornada por sobrevivência das crianças, é também uma história sobre essas crianças descobrindo que elas não precisam ter medo de serem quem elas são. Então acaba tendo uma mensagem bem positiva e bem bonita no meio de todos os elementos de terror e fantasia, e é o que faz o filme crescer muito para mim. No geral, é uma produção bem interessante que a gente percebe como a equipe que trabalhou nela veio do terror. Há muitas técnicas e ideias típicas de filmes do gênero, só que condensadas para um projeto de público infantil, sempre desafiando os limites da classificação etária. A própria catarse do terceiro ato
é muito parecido com a catarse que tem nos filmes da franquia Evil Dead. Tanto que eu definiria muito bem esse filme com uma mistura inusitada de João e Maria, Goosebumps e Evil Dead, tendo elementos inocentes ao lado de cenas empolgantes e completamente surtadas conforme o filme vai crescendo. Assim, certos problemas no seu meio, como eu falei, porém, acho que o saldo é muito positivo nessa produção e vale muito a pena você dar uma olhada.